Sejam bem-vindos ao TechCast, o podcast da Tech Import no Cobrac 2024. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra receber o Dr. Ricardo Teste aqui no Talking Show da Tech Import, onde vamos começar a falar sobre artrocentese guiada por ultrassom. Então, Ricardo, muito obrigado mais uma vez por participar conosco aqui. Obrigado, Fabiana. Obrigado ao pessoal da Tech Import, Bruno. É uma honra estar aqui desse evento no Cobrac e falando sobre a guiagem por ultrassom de injeções intra-articulares. Eu gostaria que você falasse quais as vantagens na realização da artrocentese guiada em ambiente ambulatorial. Então, na verdade, quando a gente fala de artrocentese, o conceito de artrocentese sempre foi o espaço articular superior, que é um espaço acessível onde a técnica cega ela consegue uma precisão satisfatória. Tá? Mas, de maneira geral, todos os profissionais da área da saúde que fazem injeções intra-articulares, normalmente a recomendação europeia e americana é que, mesmo sendo grandes articulações ou pequenas articulações, qualquer injeção articular seja feita com auxílio de imagens em tempo real. O motivo é que isso aumenta a segurança, né, porque você consegue identificar estruturas nobres que não devem ser pulsionadas durante o processo e, simultaneamente, aumenta a eficácia, porque você tem certeza que está depositando a terapia no spot correto. Tá? Como eu falei, para o espaço articular superior, a injeção e a artrocentese feitas de maneira cega tem uma eficiência adequada. A técnica já é conhecida há décadas, mas a gente nunca considerou a possibilidade de precisar lavar o espaço articular inferior. E esse espaço articular também acumula derrame inflamatório. E as terapias, principalmente focadas no controle da doença degenerativa condilar, devem ser direcionadas para o local da lesão tecidual, que é o côndilo que está no espaço inferior. E é protocolo você limpar o ambiente, eliminar a inflamação antes de começar um ciclo de terapia. Pensando nessas lesões e nas inflamações que acabam acontecendo, você acaba fazendo infiltrações medicamentosas além da lavagem? Não. Normalmente, sempre após a artrocentese, a gente finaliza com algum tipo de injeção intra-articular. O que não é padronizado é o tipo de injeção que se faz, né? Hipoteticamente, parece que existe uma evolução das terapias, que o corticoide é uma terapia antiquada, que passou para o ácido hialurônico, que passou para o plasma rico em plaquetas, o PRP, que acabou evoluindo para o PRF. Na verdade, não é que uma terapia seja melhor que a outra, dependendo das características da doença osteoartrítica, é um termo coletivo embaixo do qual você tem doenças com características diferentes, e do estágio da evolução você tem a seleção mais apropriada de uma ou outra terapia. No ambiente ambulatorial, você acaba fazendo essa lavagem com seringas infiltrativas. E ambiente ambulatorial, você acaba utilizando as cânulas, ou as cânulas você também pode utilizar em ambiente ambulatorial? Então, na verdade, quando você está falando de uma lavagem por artrocentese, existem diferentes técnicas de artrocentese. Você tem a artrocentese com 2 punções e 2 agulhas. Você pode ter uma artrocentese com 1 punção e 1 agulha, e uma que a literatura mostra que é bastante eficaz, principalmente se o acúmulo de derrame inflamatório não for muito grande, que é feita com 1 punção mais 2 agulhas. Então a agulha externa é a que pulsiona e dentro dela entra uma cânula, e essa cânula vai ultrapassar a agulha externa. Você vai fazer a injeção do Ringer lactato ou do soro pela cânula, e depois, pela pressão intra-articular, ela volta pela diferença da luz da agulha. Então, quando a gente faz artrocenteses, a gente usa a cânula independente do ambiente, se ele é ambulatorial ou hospitalar. Sim. Os pacientes que acabam tendo esse benefício são mais os pacientes que apresentam processos degenerativos, ou independente de processo degenerativo, a gente acaba fazendo esse tipo de artrocentese? Na sua clínica, quais são esses pacientes que acabam se beneficiando de artrocentese?
Então, a artrocentese é, por definição, a lise e lavagem do espaço articular. Então, eu tenho que ter duas condições para que uma artrocentese tenha indicação. Que você tenha acúmulo de derrame inflamatório, que normalmente ele pode ser triado já por um ultrassom diagnóstico, e você tem a confirmação disso através de imagens de ressonância magnética. Tá? Ou você tem conjuntamente adesões cuja pressão intraarticular pode produzir uma lise dessas adesões e favorecer a recuperação da capacidade funcional, ou seja, a abertura de boca. Então, normalmente, quando você tem processo inflamatório, refratário a terapias conservadoras ou incapacidade funcional, limitação de movimento condilar, também refratário a terapias conservadoras, incluindo aquelas do rol odontológico ou fisioterápico, aí sim você tem indicação de fazer artrocentese. Finalizando a artrocentese, aí você tem a injeção da terapia e os ciclos de injeção que são feitos sem a artrocentese. E aí sim, eles são mais direcionados, além do controle da dor e da capacidade funcional, quando há doença degenerativa, para tentativa de recorticalização ou recuperação do tecido perdido. Falando no tratamento conservador desses pacientes, qual seria o prazo para o paciente continuar fazendo fisioterapia, uso da placa ou um tratamento medicamentoso para de repente você falar, olha, eu acho que precisaríamos fazer uma nova artrocentese, uma nova lavagem aí nessa articulação? Não, então, eu vou começar do ponto de vista conservador, quando você opta por não fazer um procedimento minimamente invasivo, e o caso clássico onde isso é importante são os deslocamentos do disco sem redução. A literatura mostra que no período que vai de 4 a 6 meses você vai ter já presente uma erosão cortical em imagem tomográfica. Então eu acho que a janela de tempo que você tem para intervir de maneira conservadora, seja removendo carga farmacologicamente ou fisioterapicamente, vai até 3, 4 meses. A partir daí, se você não conseguiu uma melhora funcional e uma redução ou eliminação completa da dor, você já tem que reavaliar pensando em algo minimamente invasivo. Depois disso, se mesmo quando você consegue uma recuperação da capacidade funcional e eliminação da dor, você, acompanhando por imagem esse paciente, vê que, mesmo assintomático, a doença degenerativa evolui, ou seja, eu tenho uma inflamação subclínica, ou eu tenho uma erosão com perda de volume condilar que progride a despeito da sintomatologia. Também esse é um paciente que merece intervenção. Tem uma idade mínima para a realização da artrocentese? Não. Na verdade, assim, quando a gente pensa na prevalência de deslocamentos do disco que vão dos 6 aos 12 anos de idade são prevalentes em torno de 7% da população, e deslocamentos do disco que vão dos 12 aos 18 anos em torno de 15% da população. Eu acabei fazendo essa pergunta pensando nas crianças com artrite reumatoide juvenil. Sim. Seria um caso onde ele se beneficiaria? Não, sem dúvida, mas isso já é protocolar, inclusive com a finalização com corticoide, desde que seja uma única injeção. Tá? Mas assim, de novo, né, porque você deu um exemplo de uma artrite secundária a uma doença reumatológica sistêmica. O perfil dessa artrite é extremamente inflamatório e ela cursa com grande volume de derrame articular. Então, quando você tem um grande volume de derrame articular, nesses casos principalmente, às vezes, e muitas vezes, mesmo com medicação sistêmica, você não consegue eliminar o derrame articular. E vira um ciclo vicioso, porque o processo inflamatório gera degeneração e a degeneração ativa o sistema imunológico, que já é hiperreativo, e aumenta a inflamação. Então é muito comum que nesses pacientes você tenha que intervir. Tá? É raro isso que eu ia dizendo, como o deslocamento do disco é pouco prevalente em crianças e ainda mais o deslocamento sem redução menos prevalente ainda, é muito pouco provável que você tenha pacientes com frequência para intervir. Mas em casos mesmo precoces, onde o deslocamento do disco evolui para sem redução, até para você fazer um avanço mandibular ortopédico, se você faz esse avanço no deslocamento sem redução, se aumenta o potencial reabsorção do côndilo, você faz compressão. Agora, se você solta o disco e permite que o avanço recapture esse disco, você está fazendo um grande benefício para o crescimento do paciente. Então, existem casos seletos de crianças ou adolescentes
onde o deslocamento do disco sem redução recém-instalado se beneficiaria de uma artrocentese para reverter para um deslocamento com redução e propiciar uma intervenção ortopédica eficaz. Sim. Na sua prática clínica, geralmente os pacientes acabam iniciando o tratamento conservador e daí, de modo específico, com a fisioterapia, previamente a artrocentese e posteriormente ele continua com esse tratamento? Sim. Eu acho que o tratamento conservador, ele não é substituído pelo minimamente invasivo, né? O tratamento é escanolado, mas ele permanece, né? Você não vê um cirurgião operar o joelho e falar, agora não tem problema, você pode correr na areia, vai jogar futebol, põe carga nessa articulação, né? Então, assim, se você pensar, várias articulações do nosso corpo, como o joelho, o quadril, são articulações que recebem carga o tempo inteiro. Mesmo eu aqui sentado, meu quadril está com carga do meu tórax. Eu fico em pé o dia inteiro dando aula, o meu joelho está com carga. A articulação, existe um conceito que a ATM foi feita para suportar muita carga, mas a gravidade não trabalha contra a ATM, ela trabalha a favor. Então o peso da gravidade está jogando a mandíbula para baixo. Como é que eu consigo colocar carga na minha articulação? Mastigando? Não, isso é meia hora nas 24 horas do dia em um movimento que troca líquido sinovial. A gente põe carga na articulação quando eu aperto os dentes. O comportamento oral de apertamento é que põe carga durante um tempo considerável nessa articulação. Então, independente da terapia que você está utilizando, independente se você está fazendo uma artrocentese ou uma artroscopia, ou uma cirurgia aberta, você tem que tirar carga da articulação. E as placas estabilizadoras são maneiras eficientes de remoção de carga. É a muleta que você põe na sua articulação. Então, se você está fazendo um procedimento e não se preocupa na remoção de carga, o que acontece é que você está colocando em risco a eficácia do seu próprio procedimento. Então, o tratamento conserva a mesma coisa para a fisioterapia, né? Você recupera, mas você tem que manter aquela abertura de boca. Dependendo do tempo que o paciente está limitado, você tem várias atrofias que você precisa eliminar. E se você não consegue fazer isso, a tendência é você voltar a ter adesões, voltar a ter limitação. Não, e até trabalhar o fortalecimento muscular para possivelmente esse paciente voltar aí a ter uma sobrecarga, né? Nós já estamos chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Ricardo por estar aqui conosco. E eu gostaria que o doutor deixasse, então, as suas redes sociais para os pacientes que quiserem entrar em contato. Tá ótimo. Meu Instagram é Ricardo Souza Teixe. Quem quiser mandar qualquer mensagem direta, qualquer dúvida, eu sempre respondo, sou bem ativo. É só me procurar no Instagram. Obrigado. Em nome da Tec Import, então, eu agradeço mais uma vez o doutor Ricardo. Obrigado.